Oi, Tamiris, tudo bem? Oi, Mauro! Oi a todas e todos que estão assistindo a gente. Bom dia. Bom dia, Tamiris. Tem um vizinho meu fazendo reforma aqui. Não sei se vocês vão ouvir o Ah, barulho. não tô ouvindo, não. Você está em Brasília? Tô em Brasília. Legal. Bem chegada em Brasília, ela é assessora direta do Flávio Dino, mas é impressionante. Ela fica pulando que nem pipoca pelo Brasil e pelo mundo. Pouco tem ficado em Brasília, né? Viajando para tudo quanto é canto. Eu queria começar te dando parabéns, porque acho que o Brasil viveu uma tensão muito grande na semana passada, na quinta-feira, dia 20. Né? Dia 20 é uma data macabra, né? A extrema-direita, os neonazistas, os psicopatas celebram dia 20, que é a data 20 de abril de 99, o massacre de Columbine, 20 de abril, data de nascimento do Hitler, com ataques. E houve toda uma articulação do governo, e eu sei que você estava no centro dessa articulação, batido aqui dizendo, votei na Tamires, legal, né? A gente não tem ela na Câmara, mas tem ela à frente do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. E, de fato, deu certo, Tamires. Não tivemos nenhum ataque nas escolas. Vai ser um grande alívio passar pelo dia 20 sem outro ataque, sem mais mortes. Queria que você contasse um pouco aí como é que esse sucesso foi construído e se, de fato, você compartilha dessa ideia de que foi um sucesso a articulação, a montagem do governo federal, especialmente do Ministério da Justiça, do Flávio Dino e tua. Não, eu acho que só por não ter acontecido nenhum caso, de fato já foi um sucesso. Eu estava em Genebra na quinta-feira e lá é 5 horas na frente, né? Então eu ficava todo momento assim, um pouco na tensão do que está acontecendo no Brasil, aconteceu alguma coisa. Mas acho que é interessante dizer que depois do que aconteceu em Blumenau, em Santa Catarina, que o governo federal teve uma reunião entre os ministros, né? O presidente Lula chamou uma reunião extraordinária para fazer uma discussão em torno da violência nas escolas. Nessa, o ministro Flávio Dino já falou sobre o reforço, sobre o início da operação Escola Segura, mas foi construído um grupo de trabalho interministerial, né? Então, acho que também é importante falar que esse sucesso ele passa não só por uma atuação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas por um conjunto de ministérios que, coordenado pelo MEC, conseguiram, cada um em sua área, promover uma série de ações. Né? No caso do Ministério da Justiça e Segurança Pública, foi instalada uma operação que articulou todas as delegacias de polícias civis no país que são relacionados a crimes cibernéticos, junto a um grupo da Polícia Federal também relacionado a essa temática, junto com as secretarias estaduais de segurança pública. Isso é uma coisa que o Flávio Dino ele reforça bastante, né, que a segurança pública tem o SUSP, né, o Sistema Único de Segurança Pública, e existe uma articulação federativa, né, então a União, os estados, os municípios, cada um tem o seu papel. Existe já, de fato, um SUSP, que é o equivalente à segurança pública do SUS? Existe, existe uma lei que foi aprovada e que determina, e agora, assim, essa gestão, desde o início do ano, a gente vem tentando fazer com que, de fato, esse sistema se transforme em um sistema unificado de segurança pública, em que cada um, né, tenha a sua função e que essas funções elas trabalhem de forma integrada para garantir a segurança, né? Então, que o município tenha o seu papel, o Estado, e a União tem esse papel de articulação, né, desses fóruns, vamos dizer assim. Então, nessas operações, aí abriram uma página, né, no site do Ministério para as denúncias, depois o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania também fortaleceu o Disque 100, colocou o Disque 100 no WhatsApp também para receber denúncias nesse sentido. Então, foi um conjunto, né, de esforços para garantir o recebimento de denúncias, para instaurar inquéritos, fazer pedidos de prisões e qualquer resquício de possibilidade de algum atentado possível, já na prevenção, né, impedir que acontecesse. Isso é importante, né? Não é que houve uma coincidência dos astros, não.
Se não fosse montado esse esquema, Tamires, pelo que você fala, eu vi a entrevista do Flávio Dino na quinta-feira passada, a quantidade de menores apreendidos, de maiores presos e de movimentos identificados foi muito grande. Se não tivesse sido montada essa estrutura e essa atuação da inteligência policial, teria tido ataque. Os ataques estavam sendo planejados, não é isso? Teria, provavelmente teria sim, e é por isso que a gente fala da importância dessa integração no governo federal e dessa articulação com os estados e os municípios a partir das delegacias, né, a partir da atuação das secretarias de segurança, coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança, porque fazendo esse trabalho de inteligência, de identificando esses grupos, esses fóruns, essas pessoas, essas possibilidades, né? Porque eles deixam rastros no processo, né? De execução desses atentados. Então, ao conseguir rastrear isso e impedir, é o que de fato levou ao sucesso do dia 20 da gente não ter nenhum ataque em escola. Uhum. Perfeito. E aí agora, depois desse sucesso, o ministro ele anunciou que essa operação ela vai continuar, mesmo porque a quantidade de denúncias, por mais que tenha tido um pico e abaixado, né, ele comentou, os primeiros dias estavam 100, foram para mais de 1.500, depois baixaram para 400, voltou a um pouco de 100, mas mesmo assim, centenas de denúncias diariamente ainda é um número assustador e é importante continuar essa articulação, né, esse acompanhamento para evitar que outro atentado como aquele aconteça. Tamires, eu comentei aqui, já vou dizendo, tinha pedido para ela trazer um chocolatinho para mim de Genebra, nada, um chocolatinho suíço, nada, já sei que não trouxe. Você teve representando o governo brasileiro numa situação, sei que não estava só você lá, o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, também estava lá em Genebra, num evento da ONU, num evento dedicado para o governo brasileiro, né? Sim, a gente estava em uma sabatina, na realidade, né? A gente foi participar de uma sabatina do Comitê da ONU contra a Tortura. Ou seja, vocês estavam sentados no banquinho do interrogatório da ONU sobre o Brasil. No banquinho do interrogatório da ONU, exato. O ministro Silvio Almeida, ele foi o chefe da delegação, né? Enquanto o ministro, ele chefiou a delegação brasileira e que tinha representantes do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, do Ministério da Justiça, era eu e o Luiz, que é da Senapen, que é a Secretaria Nacional de Políticas Penais, do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP. Esses os órgãos que estavam representados nessa delegação brasileira, e tinha também representante do MRE, né, Ministério de Relações Exteriores, que faz toda essa tratativa assim, né, de acompanhamento, tem lá a missão permanente do Brasil em Genebra, que acompanha ali os fóruns que existem da ONU. Mas o que a gente foi fazer? Né? Existiu uma convenção contra a tortura da ONU, que o Brasil é signatário, e a partir dessa convenção, existe um grupo, um comitê contra a tortura, que faz o acompanhamento dos países que são signatários para ver se, de fato, essas convenções elas estão sendo seguidas. E aí, cada país membro precisa mandar relatórios periódicos sobre a situação do país no âmbito da segurança, do sistema carcerário, né, de diversas áreas, cada ponto, né, cada artigo que delimita essa convenção. E o Brasil, o último relatório que foi entregue foi durante o governo Bolsonaro, um relatório omisso em algumas questões, e aí, a partir do relatório, a gente é convocado a uma audiência, uma sabatina, em que representantes do governo federal vai lá e respondem perguntas que são feitas por peritos que fazem parte desse comitê, né? Então, a gente foi para essa sessão do comitê na semana passada, e aí o esquema é o seguinte: a gente chegou um dia antes para conversar, para entender mais ou menos como funcionaria. No dia seguinte, são 3 horas de audiência, dessas 3 horas, 2 horas... 2 horas são de intervenções diretas dos peritos, fazendo uma série de perguntas sobre a situação do país. E aí vou citar algumas perguntas que eu acho que são importantes. Sobre o sistema carcerário, sobre superlotação, sobre guerra às drogas, sobre alimentação dos presos, sobre violência policial, violência contra a população negra, perfilamento racial,
sobre violência contra as mulheres, sobre quais são as políticas do governo federal de enfrentamento à violência contra as mulheres, sobre formação dos agentes de segurança, sobre os mecanismos de controle do uso da força dos agentes de segurança, se existem esses mecanismos, quais são eles. Então, e aí sobre os programas de proteção à testemunha, sobre o sistema sobre o sistema carcerário, né, o sistema penal como um todo, isso sobre o sistema socioeducativo, no caso de crianças e adolescentes. Então, tem uma série de pontos em que eles questionaram, a gente tinha que anotar tudo assim na hora, aí tinha meia hora para responder ali na sequência. Ou seja, você levou também uma lição de casa pesada, relatórios detalhados para apresentar lá. Sim, e por isso, inclusive, que tinha representantes de cada um desses órgãos, porque, de certa forma, os temas, né, que seriam perguntados, cada um estava relacionado a essas áreas, né, específicas. E aí, no dia seguinte, então, assim, tinha uma resposta imediata na sequência, que era um tempo muito curto, que não dava tempo de responder, e no dia seguinte o Brasil tinha 1h30 para responder, e aí a gente se organizou para dividiu em blocos de perguntas, separou cada um responsável por cada bloco. Interessante. E aí nessa divisão, né, eu falei sobre as formações que existem no âmbito da segurança pública, sobre a revisão que o governo federal vai fazer agora por meio da Secretaria de Segurança Pública, a revisão da matriz curricular, sobre a retomada do Bolsa Formação a partir do PRONAS, sobre os cursos que a gente vai criar agora em torno da temática do enfrentamento ao racismo estrutural, do enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, foi bem legal da gente poder... E aí, assim, destacar e reconhecer que, de fato, existe essas violências e tem problemas que são estruturais e que o governo federal, há poucos meses atrás, era governado não só por um torturador, mas por uma pessoa que faz apologia à tortura, torturadores como um todo, né? Isso tem um reflexo também no índice de violência do país, mas que agora a gente está em um outro cenário de atuação e de reconstrução dessas políticas públicas como um todo. Pergunta. Então, você falou, foi uma sabatina, ou seja, a ONU estava lá apertando o Brasil no tema da tortura. O Brasil pode ser punido? Não. Aí isso também é uma coisa interessante. Isso não é um comitê assim que faz condenado, absolvido. É um comitê que traz recomendações, né? Então, o Brasil, durante o governo Bolsonaro, apresentou um relatório que, de certa forma, era omisso. O governo nosso, né, o governo do presidente Lula, foi chefiado pelo ministro Silvio de Almeida, e a gente fez algumas intervenções sobre o que está sendo feito em torno desse tema. Eles pediram para a gente mandar um relatório atualizado, e aí eu acho que em 1 mês, 2 meses, eles fazem um relatório final com recomendações em torno do continue isso, melhore isso, aprimore aquela, etc. Mas não é, assim, uma condenação nem nada do tipo. Ok. Tamires, você está aqui, não é ministra da Justiça ainda, tem muito caminho pela frente. Não estou procurando derrubar o Flávio Dino, não. Acho que vocês fazem uma parceria ali maravilhosa, mas sabe lá o que vem pelos próximos anos à frente. Mas você está aqui falando também em nome do Ministério da Justiça e está acompanhando, claro, né, entre as suas viagens e conversas com o Flávio Dino, com o Capelli, com toda a turma do Ministério, tudo o que vem acontecendo. Primeira pergunta para você. Qual o teu olhar para esta crise do GSI, que, afinal, a crise do 8 de janeiro já tinha caído no colo do Ministério da Justiça, né, com o Flávio Dino indicando o Capelli como interventor no governo do Distrito Federal, e agora ele está tendo um papel também de interventor no GSI. Como é que você examina essa crise do GSI nesse momento? Olha, primeiro eu quero fazer um relato. Você comentou sobre o Instituto Lula. Eu ainda sou diretora do Instituto, né? A gestão a gestão vai até agora agosto. E não teve nenhuma mudança, né, na diretoria durante esse processo do governo. Tá. E eu conheci o general Gonçalves Dias no Instituto Lula. Então, eu acho que é importante dizer isso, porque eu vi alguns comentários de diversos sentidos desde que aquele vídeo foi
vazado pela CNN, e aí, assim, várias interpretações sobre o que aconteceu, mas eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, e aí agora, depois que o Capelli passou a intervir no GSI, as câmaras foram, né, toda a gravação foi divulgada, e aí começaram a perceber que aquela gravação ela foi de certa forma adulterada, a questão do horário e tudo mais, porque é isso, assim, é uma pessoa que é do nosso campo, que há anos está com o presidente Lula, há anos, né, trabalha junto do presidente Lula, e que aí a gente pode fazer a avaliação, né? Se teve algum erro, foi de não ter feito uma limpa completa no GSI desde que entrou, né? Porque é um espaço que foi dominado, e aí agora o Capelli ele está sendo muito incisivo em relação a isso, né? Sobre o papel do general Heleno nesse espaço, sobre o que foi, né, os últimos 4 anos, e sobre a contaminação desse local, desse órgão, né, que existe ali no Palácio do Planalto, no governo federal, e sobre como em 6 dias, 7 dias, a gente não consegue fazer uma desarticulação de algo que pode ter sido criado há meses atrás, né, anos atrás. Mas eu acho que essa é uma crise que a gente vai ter que tomar muito cuidado, né, sobre o que fazer. Agora a CPI vai acontecer. Eu vi que você estava comentando sobre o tweet do Paulo Pimenta, né, sobre esse caso de que os 7 dos militares que faziam parte do GSI que foram 7 vistos. dos 9 que aparecem na imagem estavam nas motocicletas ou nos atos de campanha do Bolsonaro. E eram seguranças do Bolsonaro. E só que aí a gente precisa tomar cuidado, porque eu também eu concordo muito com a análise que você apresentou em relação ao Intercept, que o presidente Lula e o governo federal como um todo sofreu uma tentativa de golpe de Estado, que envolveu os 3 poderes, né, as 3, e que só não aconteceu porque o presidente Lula e o governo federal tinham um apoio internacional muito grande. E isso foi uma ação que estava sendo articulada, acho que desde o período da campanha, a gente pode ver, quando o presidente ganhou a eleição, uma série de chefes de Estado ratificou a vitória do presidente, a importância do processo eleitoral, quanto que o processo eleitoral foi um processo eleitoral que não tinha nenhum tipo de questionamento, né, em relação à lisura do processo. Depois, no dia em que o presidente Lula veio aqui tomar a posse, não é a posse, o evento no TSE, que o presidente Lula... Diplomação. A diplomação. Depois que o presidente Lula veio na diplomação, também teve assim, um caos em Brasília, quem estava aqui viu tudo que os bolsonaristas fizeram, mas foi mais uma vez um processo internacional de ratificar a diplomação do presidente, e no dia da posse também aconteceu a mesma coisa, e uma semana depois dessa tentativa de golpe, aconteceu o mesmo processo, assim, de uma série de líderes, de chefes de Estado no mundo como um todo, não só na América Latina, na América do Norte, na Europa, enfim, todas as regiões do mundo, ratificando o processo eleitoral de que o presidente Lula ganhou, de que foi um processo com lisura e de que não iriam tolerar nenhum golpe. Eu acho que esse é um primeiro ponto para dizer que isso foi fundamental. Outra questão que foi fundamental, a forma como a intervenção, né, nas forças de segurança do Distrito Federal, a atuação do STF, né, em relação à investigação e a falar assim, ó, acabou a brincadeira, né, nesse momento. Então, assim, a unificação das forças do país, aí o presidente Lula foi genial nesse sentido de, no dia seguinte, chamar uma reunião com todos os governadores, com os representantes, né, do Congresso Nacional, do STF, enfim, todos os poderes unificados para construção, para a defesa da democracia e das instituições. Eu acho que isso também foi uma coisa que foi central, assim, fundamental para garantir. Agora, existe um processo que é o processo da narrativa. E os bolsonaristas, ao mesmo tempo que eles estavam convocando para esse ato, né, o golpe, a invasão e etc., eles também estavam dizendo que teria infiltrados, né, para tomar cuidado com isso. Isso já era de caso pensado para esse momento que a gente está vivendo agora, que vai ter uma CPMI, e essa CPMI ela pode ser um show de horrores, ao invés de ser um processo de fato investigar o que aconteceu e punir os culpados.
Né? E por que é um show de horrores? Porque esse congresso, assim, é muito triste, né? Para não dizer o mínimo, o nível dos parlamentares que estão ali e que não vão estar nem um pouco preocupados em, de fato, fazer uma investigação séria sobre o que foi esse dia, sobre a responsabilização dos militares, sobre a responsabilização do GSI, sobre as forças de segurança do Distrito Federal, sobre a ausência, né, de uma articulação para impedir que isso acontecesse, e sobre uma anuência de algumas das forças de segurança para garantir que essas pessoas entrassem nos três prédios, né, que representam os três poderes no país. Eles não vão estar ali, eles vão estar ali atrás de palco. E aí eu vi de camarote como eles atuam em relação a isso quando eu acompanhei o ministro Flávio Dino na Comissão de Segurança Pública. E foi triste, porque eram parlamentares que estavam diante do ministro de Segurança Pública, que estava disposto a fazer qualquer resposta em torno de qualquer tema sobre essa temática que é fundamental para a gente, que é a segurança, que é a questão da justiça, e a maioria dos parlamentares que estavam ali, os parlamentares da oposição em especial, né, aliás, os parlamentares da oposição, eles não queriam fazer pergunta, eles estavam a todo momento tentando implodir o espaço para fazer com que a gente fosse embora. Né, levantavam, gritavam, ameaçavam, faziam brincadeira e interpelavam, enquanto outros estavam fazendo falas. E eu acho, infelizmente, que vai ser esse o cenário da CPMI em relação ao 8 de janeiro. Então, quem quer que seja a pessoa que vai liderar esse processo de investigação, né, dessa comissão parlamentar mista de inquérito, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse processo, né, com a narrativa que vai ser construída, porque a gente sabe que a extrema-direita ela tem um domínio em relação à construção de narrativas e espalhar essas narrativas em redes. E aí, mesmo estando certo, mesmo sendo o governo federal que recebeu uma tentativa de golpe nesse cenário, eles podem tentar construir uma narrativa que perverta isso. E aí, se a condução não for uma condução séria, a gente pode ter um problema. Mas eu acredito muito no trabalho, né, não só do governo federal, mas também dos nossos parlamentares. Eu sei que o Capelli é uma pessoa muito séria, e aí acho que não foi à toa que em 2 dias, né, em 2 dias que ele entrou na intervenção, ele já liberou todas as imagens. Eu acho que tem muita coisa ali de que aconteceu no dia 8, que pode ser utilizado e que pode, de fato, assim, escancarar o papel de forças bolsonaristas nesse processo de ataque, o que aconteceu não só ao Palácio do Planalto, mas também ao STF e ali o Congresso Nacional. Então, acompanhar o que vai ser e torcer para não ser um banho de sangue, assim, sabe? Para ser, de fato, um processo sério, que deveria ser uma comissão de investigação de um dia tão terrível como foi esse do dia 8 de janeiro. Nós vimos o Flávio Dino na Comissão de Segurança na Câmara, você não estava lá, mas na primeira, você foi na segunda, estava ali atrás do Flávio Dino. Na CCJ que eu não estava. Exatamente, foi na CCJ, exato. Nós vimos o que foi um massacre do Flávio Dino em cima desses caras. Né? Você e Capelli são da escola Flávio Dino de diálogo com a extrema-direita. Então, é claro que o Flávio Dino será chamado na CPI. Capelli vai ser chamado na CPI. Quem vai ser chamado lá de lá? O Heleno? A gente viu a capacidade de argumentação do Heleno, qual que é. Né? Ele se encostou no Heleno, ele já sai xingando. Então, eu acho que assim, o governo acho que tinha razão em evitar, né, o que o governo queria. Mas talvez tivesse sido até uma certa ingenuidade política. Virar a página e vamos tocar o governo. Tem que cuidar de segurança pública, tem que cuidar de educação, tem que cuidar de reindustrialização do país e tal, mas não rolou. Né? Vai ter que conviver com essa crise política aí ao longo dos próximos meses. Mas é o que você falou, por outro lado, tem uma equipe, tem um time, tem uma liderança das forças democráticas capaz de enfrentar e com enorme vantagem essa, vamos usar uma palavra singela, cambada da extrema-direita. Tamires, puxa, legal essa história que você contou da sua ida lá para Genebra,
né, esse trabalho que você revelou para nós ali, para evitar o pior no dia 20, que de fato conseguiu evitar. Parabéns de novo. E vamos acompanhando aí o cenário. Obrigado por ter vindo. Eu sei que foi um espaço que a gente cavou, né? Construímos esse espaço na sua agenda aí nas últimas 2 semanas, numa conversa aí do dia a dia, porque foram muita agenda e muitos atropelos também da conjuntura. Obrigado, viu, querida? Imagina, eu que agradeço. Espero voltar aqui outras vezes também. Um beijão. Beijão.